Olá, sejam bem-vindos para mais este vídeo. Hoje vou falar a respeito da geração que não passará. Isso segundo as testemunhas de Jeová. Diziam esta doutrina baseada, logicamente, em alguns fatores. Mas, por exemplo, como o 1914 é considerado um ano, praticamente um ano importante na doutrina da Testemunha de Jeová, eles não descartariam esta data. Então, o que eles dizem? Que quem estava vivo em 1914 ia presenciar também o fim. Mas como iam presenciar o fim? Lógico, deveriam estar vivos. Em 1914, em 1975, teriam, logicamente, 75 anos. É um dos motivos que 1975 foi muito assim enfatizado como o fim, embora não digam isso claramente, mas sabiam que já estavam findando aquela geração, porque segundo a Bíblia, né, o homem, se fosse muito forte, é que viveria os 80 anos, embora a gente sabe que assim na média, né, mas no fim seria esta conclusão que chegaram. Bem, aqui neste vídeo da Torre de Vigia, um dos membros do corpo governante está explicando esta doutrina. E notem o que ele diz sobre a geração. Vamos ver Vamos relembrar o que Jesus disse em Mateus 24, 34. Esta geração de modo algum passará até que todas essas coisas aconteçam. A geração não passará até que a grande tribulação venha. Mas exatamente isso que eu acabei de dizer, que ele está explicando que essa geração não passaria. Até saiu até saíram algumas publicações dizendo, mostrando, né, tem uma que dizia a sentinela de novembro, 15 de novembro de 1984, trazia na capa uma porção de pessoas idosas, lá em 1984, e disse que essa geração não passaria. Só que essa geração passou. E aí como é que eles iam explicar isso para as pessoas? Então fizeram alguns malabarismos antes para dizer que não eram os que estavam conscientes em 1914, mas os que nasceram em 1914, para ganhar tempo, logicamente, né? Mas aqui ele está falando sobre a geração que não passaria. Mas aí vem a pergunta, veja em sequência como é que ele explica o que é uma geração. precisamos entender o que é geração. Minha escolha seria Êxodo 1:6. Vamos ler. Êxodo 1:6 diz: Irmãos e toda aquela geração. Então agora já sabemos o que é geração. Ele diz, agora sabemos o que é uma geração. Será que é isso mesmo? Já pararam para pensar se o texto explica do modo que ele está explicando? Que ele diz que José faleceu e toda aquela geração. Então, se José morreu, claro, passou a geração. Mas veja aqui uma explicação que é descabida, como diz aí, é fazer um malabarismo com o texto. Aí ele explica o seguinte, olha o absurdo que ele diz sobre o que é uma geração, segundo esse texto que não diz nada. Que José e seus irmãos tinham em comum? Todos eles eram contemporâneos, viveram na mesma época, faziam parte da mesma geração. Agora, vamos supor que um homem morresse 10 minutos antes de José nascer. Ele faria parte da geração de José? Não, porque ele não viveu na mesma época de José. Não era contemporâneo de José. Viram o absurdo? Se o homem tivesse
morrido 10 minutos depois de José, não faria parte da geração de José. E aí, se uma criança nascesse também, não faria parte. Então, veja o absurdo que eles explicam sobre isso. Agora vamos supor que um bebê nascesse 10 minutos depois da morte de José. Esse bebê faria parte da geração de José? Outra vez, não. O bebê não viveu na mesma época de José. Viram como que eles fazem a manipulação? A pessoa que está ali pensando que ele está falando uma verdade, não tem. Aí vem a pergunta: de onde ele tirou esta informação que uma pessoa que morreu dentro, ou 10 minutos antes de José morrer, faria parte da geração dele? Enquanto que alguém que morresse 10 minutos depois da sua morte, não faria parte. Viram o absurdo? Então, isso aqui é um malabarismo para poder explicar o que ele vai explicar na frente. Preste atenção para ver o que ele explica a seguir. Para que o homem e o bebê fizessem parte da geração de José, eles teriam de ter vivido pelo menos algum tempo durante a vida de José. Esse é o ponto. Em 1914, quem foram os únicos que viram esses vários aspectos do sinal e chegaram à conclusão certa, que algo invisível estava acontecendo? Aí viu como que ele toca agora no assunto de 1914, aí que entra o ponto. Quem é que viu os sinais lá em 1914? Lógico que não estariam vivos para ver o fim, porque muitos, de fato, já faleceram. Até ele cita um exemplo aqui, quer ver? Apenas os ungidos. Então, esta geração é composta dos ungidos que viram o sinal. Uma coisa absurda, o para testemunho de Jeová é uma coisa nova, que surgiu depois, né? Depois, muito, que não é tão antigo assim. Talvez não faz 10 anos ainda que aconteceu isso. Que eles mudaram o entendimento, que a geração era não uma geração carnal, mas sim uma geração de ungidos, conforme ele acabou de dizer aqui. Aí ele vai citar, veja o argumento a seguir. E tiveram discernimento espiritual para chegar à conclusão certa sobre o sinal. Um dos que viram o sinal e entendeu o seu significado foi o irmão Frederick Franz. Quer ver um jeito fácil? Veja o caso do irmão Fred W. Franz. Ele é o FWF no quadro. Como já dissemos, o irmão Franz nasceu em 1893 e foi batizado em novembro de 1913. Sendo um dos ungidos do Senhor, em 1914 ele viu o sinal e entendeu seu significado. O irmão Franz viveu bastante. Ele terminou sua carreira terrestre aos 99 anos, em Veja 1992. Novamente, como que eles aplicam dizer que se uma pessoa nasceu enquanto a outra ainda vivia, nem que for 10 minutos, segundo ele acabou de falar anteriormente, faria parte sim daquela geração. Aí eles usam esse argumento que não sei de onde tiraram, porque a Bíblia não fala sobre isso. Ao contrário, eu vou ainda explicar, eu vou falar sobre o que é uma geração segundo a própria Bíblia. Mas note que ele fala de Frederick Franz, que nasceu em 1893. Faleceu em 1992. Então ele viveu bastante. Então, para comprovar que tinha alguém vivo, seria impossível dizer que hoje tenha alguém que tenha presenciado os acontecimentos de 1914. Porque Franz morreu bem velhinho.
Mas notem que esta agora está falando da geração dos ungidos. Aí é que entra a outra, eles falam uma nova luz, que não tem nada de novo. É apenas uma manipulação para fazer as pessoas pensarem que o escravo está falando a verdade. Agora nós temos que seguir. Se alguém falar que a geração não viu o fim, é apóstata, entendeu? Então ele morreu em 1992. Mas note que nesse quadro, conforme vocês notam aqui, né? Aqui, ele vai explicar que essa geração do Frederic Franz não terminou em 1992. Viu o absurdo? Por quê? Porque ele explica que se alguém foi ungido nesse período aqui, né, dentro de 1914, 92, tal, mesmo que não tenha visto os sinais, é parte da geração dele. Então essa geração hoje são os do corpo governante, praticamente. Eles não têm idade para ter visto ou para ter nascido antes de 1914. Aí é o que ele explica, quer ver? Vocês conhecem muitos que eram dos ungidos em 1914 e que viveram mais que o irmão Franz? Pode ser que tenha alguns, mas não muitos. Só para vocês entenderem melhor, suponhamos que o irmão Franz tenha sido o último do primeiro grupo de ungidos, ou seja, do grupo dos que foram ungidos em 1914, que viram o sinal e continuaram leais a Jeová. Para ser parte desta geração, a pessoa teria de ter sido ungida antes de 1992, porque ela teria de ter sido contemporânea de alguns do primeiro grupo. Qualquer pessoa ungida depois de 1992 seria parte dos ungidos, mas não seria parte desta geração. Notaram outro detalhe, né, que já acabei de dizer também. Se alguém que nascesse depois de 1992, depois da morte de Franz, seria um ungido, né, segundo eles, mas não parte da geração dos ungidos. Não sei de onde tiraram isso, mas as testemunhas de Jeová aceitam isso pacificamente. Agora notem o seguinte, conforme ele continua dizendo. Por quê? Os ungidos do segundo grupo estão envelhecendo. Isso fica bem claro quando vemos quem compõe o segundo grupo. Como ele diz, os ungidos do segundo grupo estão envelhecendo. Tem, no caso, alguns que, segundo eles, do próprio corpo governante, que, segundo eles, foi ungido, mas ainda antes de 1992. Então, eles são também da geração dos ungidos. Mas como são já de idade, é lógico, mas ainda ele acrescenta, em outras palavras, que se alguém, mesmo novo, não precisa ser velhinho já, não, mas novo, ele foi ungido antes da morte de Frederic Franz, ele seria da parte da geração que não passará. Mas como? Porque viveu alguns minutos, ou pelo menos algum tempo antes de Franz falecer. Mas note que aqui tem algo por trás. O que ele quer dizer com isso? Então, irmãos, realmente estamos bem avançados no tempo do fim. Viram? A ideia deles é passar que estamos bem avançados no tempo do fim. Para as pessoas ficarem bem assim, até temerosas, não é verdade? Já vi alguém comentar, aqueles irmãos estão bem velhinhos, quer dizer que nós estamos bem perto do fim mesmo. Então não perca uma reunião, não deixe de ir no campo, não deixe de dar suas contribuições voluntárias, entre aspas, né? Mas, por quê?
porque é um modo de fazer o povo ficar ali, como diz, no cabresto mesmo. Então eles usam esses argumentos e eu não sei como que a Testemunha de Jeová não pensa um pouquinho. Mas peraí, de onde o irmão tirou, né, no caso deles, este argumento? Qual parte da Bíblia que está escrito que se uma pessoa ela nasceu 10 minutos antes da outra falecer, ela faz parte daquela geração? Então fica aí uma reflexão que vocês mesmos podem atentar para isso. E a próxima vez eu vou continuar ainda falando sobre esse assunto, né? Então, eu agradeço muito pela atenção e fica o meu muito obrigado, ok?